Gênesis 39, por gentileza. Nós vamos ler uma porção das Escrituras e assim começar a inserir a ideia que o Senhor tem para nós hoje, tá? Gênesis 39, verso 19 ao 23. Gênesis 39, verso 19 ao 23. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre compreendendo o favor de Deus. Compreendendo o favor de Deus. Como o favor de Deus atua, o que é o favor de Deus e como ele é importante na jornada da nossa existência. E sem ele, nada faz sentido. Sem o favor do Senhor, é melhor morrer. É melhor desejar a morte do que viver sem a graça do Senhor. Gênesis 39, 19 a 23, diz assim: ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, óbvio, uma mentira, Potifar se enfureceu. Tem gente que acredita em mentira até hoje. Ao invés de ouvir o outro lado, prefere se enfurecer com aqueles que, quem sabe, são íntegros na história. Mas assim é a vida. As injustiças, elas brotam como erva daninha. E não tem como você combater. A palavra do Senhor nos incentiva a deixar o joio crescer junto com o trigo. Porque quando nós arrancamos o joio, corremos o risco de arrancar o trigo também, por falta de discernimento. Então vamos deixar os ceifeiros fazerem isso, que são os anjos do Senhor, que serão convocados para essa missão. E eles terão um discernimento, através, é óbvio, do mover sobrenatural do Espírito Santo, fazendo separação do que é e o que não é, dos que se tornaram e aqueles que tiveram a oportunidade de se tornar, se negaram. É fato que a injustiça, ela predomina. É fato de que a nossa própria nação brasileira está vivendo um tempo de impunidade. Me diga o crime que eu arrumo quem acusar. Hoje em dia a gente não acusa quem comete o crime. A gente inventa o crime e busca quem acusar. Nós estamos vivendo uma época delicada de difamação, de contenda, de intriga. E a igreja precisa estar blindada contra isso. Porque se a igreja não se blindar contra isso, nós vamos acreditar em quem não merece o nosso crédito e de alguma forma nos expor. E nos colocarmos fora do favor de Deus e darmos espaço para a justiça de Deus. A justiça de Deus, como bem o pastor Alexandre disse em sua pregação ontem à noite, ela pede licença para a misericórdia. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor é a razão, é a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. Nós sabemos disso. Nós temos consciência disso, convicção disso. Mas ao mesmo tempo é muito importante nós observarmos que existem alguns momentos na vida que nós não oramos mais por misericórdia. Nós oramos por justiça. É onde a justiça entra no recinto e pede licença para misericórdia. Fala: misericórdia, um pouquinho do lado, por gentileza, eu preciso atuar. Então cuidado, igreja, porque nós fomos convocados da parte de Deus, através do seu favor, para ajudar outras pessoas que estão confusas, até mesmo a julgarem as suas causas. E com isso, precisamos operar de acordo com o caráter daquele que vive dentro de nós, que é o caráter de Cristo. Aqui tem um homem chamado Potifar, que, por que não dizer, também era um conselheiro do grande rei daquela época de toda a humanidade. Egito era o principal poder que existia. Você é filho do rei. Eu sou filho do rei. Com isso, o nosso rei e pai espera que venhamos a observar situações, ponderar situações, olhando os dois lados e julgar com justiça. E ajudar com justiça. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado,
Potifar se enfureceu. Não se enfureça antes de ouvir o outro lado. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios capítulo 18. Um parece ter razão até que outro se levanta e apresenta também a sua causa. Um parece ter razão até que o outro se levanta e também apresenta a sua causa. José teve qual oportunidade? Observe que ele já está sofrendo injustiça há muito tempo. Há muito tempo. Ele não teve como se defender de seus irmãos. Ele não teve como retornar para casa e explicar para o pai a mentira que os irmãos contaram para ele. Às vezes você não tem como voltar e explicar para alguém que o que essa pessoa ouviu não é verdade. Você não tem nem essa oportunidade. Então o que fazer? Caminhar com o coração cheio de vingança e rancor, ou simplesmente permitir que o favor te cure? Que a graça te alcance. Até que ponto nós vamos ficar investindo a nossa energia justificando a nossa causa e defendendo a nossa reputação? Eu não me canso de dizer isso porque é fato. A defesa da sua reputação é o último estágio do seu orgulho. O dia que você deixar de defender sua reputação é o dia que você deixa de ser orgulhoso. Você não precisa se defender. Você tem quem te defende. A palavra do Senhor fala que escudo é o Senhor na vida daqueles que o temem. Torre forte, baluarte, socorro bem presente no dia da aflição. Esse é o nosso Deus, general, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Levantai, ó vós, portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. E que portas são essas que possuem cabeças? E que portas que são essas que são entradas eternas? Eu e você. Nós somos as entradas. Ou permitimos que o Espírito Santo que já entrou na minha entrada me transforme, me cure, arranque da minha vida todo rancor, toda fúria, todo espírito maligno de vingança, ou eu vou ser entrada para tudo aquilo que não presta. Meu Deus! A escolha é sua. O favor de Deus não é um benefício a se receber. O favor de Deus é a própria companhia do Pai, te incentivando, te encorajando, te instruindo e te desenvolvendo para viver como Ele, para pensar como Ele, para agir como Ele, para falar como Ele. O favor de Deus não contempla o atendimento de um desejo do indivíduo. O favor de Deus, ele te empodera para viver o caráter de Cristo. É aqui onde a nossa vida muda. É aqui. Eu não me defendo, eu sigo. Eu não brigo, eu prossigo. Assim foi José. Mesmo se ele quisesse, ele não teria as oportunidades. Ele não teve oportunidade com o pai para explicar o que os irmãos fizeram. Ele não teve oportunidade com Potifar para explicar o que a mulher dele fez. Porque às vezes nós estamos em uma posição menor mesmo. E o que nos cabe é engolir. Só que diante de Deus somos grandes. Diante de Deus um propósito está reservado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele. Mas o Senhor estava com ele na prisão. E o que eu acho mais interessante é isso aqui agora. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Que bondade existe numa prisão? Que bondade existe em um buraco jogado por aqueles que você ama? Que bondade existe em ser vendido pelos seus primos, os ismaelitas? Que bondade existe servir a um Senhor com excelência e mesmo assim Ele não te dar a oportunidade de se defender e ser jogado numa prisão? O favor de Deus, que é a presença de Deus, é tudo que você precisa para Ele ir te guiando até chegar no destino que Ele tem para você. Não importa o que aconteça, você vai chegar. Não importa quem te fira, você vai chegar.
Não importa quem contende contra a visão de Deus, você vai chegar. Eu me lembro quantas pessoas se levantaram contra essa igreja na construção. Eu me lembro quantas pessoas que se levantaram com boca mentirosa e vergonhosa. Mas aqui estamos nós. Aleluia! Aqui estamos nós em pé diante do Senhor e com o coração curado, sarado. Só governa quem se cura. Só lidera quem arranca as raízes da amargura. Ah, se eu fosse você, eu levantava a mão direita para o alto e falava: eu estou entendendo isso aí. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Quem te faz conquistar a simpatia das pessoas não é o seu carisma, é o favor de Deus na sua vida. Como o texto diz, fez José. Quem fez? Deus. Diante de tanta injustiça, é o Senhor que te capacita. Diante de tanta justiça, é o Senhor quem te favorece. Diante de tanta injustiça, é o Senhor que abre porta. Diante de tanta injustiça, é Ele que te levanta. Diante de tanta impunidade, é Ele que te preserva para cumprir o que Ele tem para você. Diante de tanta opressão, traumas da infância, abusos, dores, sofrimentos, é Ele quem te preserva para viver tudo aquilo que o céu sonhou para você. Aleluia! E eu vou pregar com seu amém ou sem seu amém. E se eu tiver que comprar uma máquina de glória a Deus, eu compro e coloco ali. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro que, em pouco tempo, tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que não vai demorar muito. Ah, eu estou aqui profeticamente para falar com esse grupo aqui. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que não vai demorar muito. Eu quero profetizar o pouco tempo de Deus na sua vida. Você vai conquistar, você vai se levantar, você vai se curar. Em pouco tempo, a Bíblia fala, em pouco tempo, encarregou José de todos os outros prisioneiros. Se o homem te colocar na prisão, Deus te faz governar na prisão. E se for o pior bairro da cidade, ali você irá trazer o consolo, a prosperidade, a riqueza do Senhor naquela região. Porque não é a situação, é a ação de Deus em você. Não é a situação, é a ação de Deus em você. É quem Deus te chamou para ser, que transforma realidades, que muda o coração das pessoas. Nós somos agentes de transformação. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava. Você quer uma coisa que incomoda teu adversário? É quando você tem sucesso até na tragédia que ele te colocou. Meu Deus, não existe nada mais perturbador para quem te ataca ver você prosperar. Não existe. Eles ficam checando aquele Instagram, eles ficam checando aquele Facebook para ver a tragédia, para ver o tombo. Mas aí começa a ver Deus te exaltar, começa a ver Deus te levantar. Do nada o Senhor levanta um monte na sua vida. É uma linda história quando lida, porque é uma história que tem começo, meio e fim para nós. Mas é uma história trágica quando vivida. É linda hoje, mas vai ser odiado pelos seus irmãos. Tem gente que te odeia não é porque você fez alguma coisa de errado contra elas. Tem gente que te odeia simplesmente porque alguém desejou te amar. Tem gente que não te odeia porque você fez algo. Tem gente que te odeia porque alguém te ama. Os irmãos não odiaram a José por causa daquilo que José fazia. Os irmãos odiaram ele porque Jacó o amava. Tem gente que vai te odiar porque Deus te ama. Tem gente que vai te odiar porque Deus te favorece. Meu Deus, o mundo vai te odiar porque o Senhor te impulsiona ao crescimento.
Tem gente que não te odeia porque você fez alguma coisa. E para com esse joguinho de ficar pensando assim: nossa, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Para com esse negócio. Vence isso. Você não é uma vítima. Você é um vencedor. Você não é vítima daquilo que te aconteceu. Você não é o que te aconteceu. Você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você pode tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você pode. Você é um pregoeiro da verdade. Você carrega o evangelho da boa notícia. Você é aquele que Jesus convocou para a grande missão do ID. Pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, fazei discípulos de todas as nações. Como você vai carregar a presença de Deus contaminado pela maldade dos homens? Como? Como? Fora das páginas de um livro que nós lemos, começo, meio e fim, e nos alegramos pelo final da história, perceba que lá no início José não conheceu o final. Lá no meio José também não conhecia o final. No meio ele não conheceu o final. Ele não conhecia o final. Ele estava vivendo a história dele, assim como você está vivendo a sua. E que não conhece o final das histórias. Você não entende as dores que você tem enfrentado, as perdas na vida. Você não entende isso. Você começa a questionar Deus: onde está o seu favor? Deus onipotente, provedor, onde está a provisão? Aqueles que pleiteiam contra mim se levantam e dão gargalhadas, enquanto os meus ossos são esmagados pela vingança e pela maldade daqueles que querem ver a minha derrota. Senhor, onde tu estás, Senhor? É como um Jó que chegou no momento com a carne deslacerada, cheia de úlcera e raspando suas feridas, escutando a mulher dizendo: Jó, pelo amor de Deus, Jó, faz o seguinte, cara, esquece isso aí. Esquece aí, entrega para Deus essa situação aí, ó. Deseja a morte e vamos que vamos, cara. Seja grato ou o que quer que seja, entrega aí, beleza. E ele raspando as feridas, raspando as lástimas emocionais, ele disse: mulher, falas sem ter o entendimento. O Senhor é aquele que dá, o Senhor é aquele que tira. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará à minha causa. Só entenda algo: meu Deus não é um Deus só de inícios. Ele é o Deus que finaliza a história daqueles que Ele chama. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele está no princípio, Ele está no meio, Ele está no fim. Ele é o sustentador, Ele é o provedor. E se fez alguma coisa que não devia ter feito, Ele é perdoador. É a presença dEle quem te garante. É a presença dEle quem te promove. Aqueles que um dia pensaram em desistir, aqueles que um dia pensaram até em mudar desse país, aqueles que um dia... A única coisa que você precisa, meu amigo, é de uma palavra de Deus para manobrar a sua vida. E hoje você pode estar nesse momento recebendo ela. Saindo por essa porta hoje, você vai entender: eu não irei mais dar ouvidos às minhas dúvidas, aos meus medos, às minhas inseguranças. Eu não vou dar ouvido a quem me oprime. Eu vou dar ouvido à palavra de Deus e aquilo que ela diz sobre mim. Favor of God, the grace of the Almighty. É Ele quem nos preserva. Não é o teu emprego que te protege. Não é a tua conta bancária que te garante. Quem te garante é a presença do Senhor. Independentemente do estágio, do estado, do ciclo, é Ele que te alimenta. É Ele que paga as suas contas, te capacitando. É Ele que defende o teu nome. Para de ficar defendendo o teu nome. É Ele que é protetor do teu nome. É Ele que vai explicar para as pessoas. Através, sabe do quê? Através das realizações da sua vida. Onde está o favor de Deus? Diante de tantas tragédias de José, tragédia familiar, tragédia psicológica. Imagina só, a tragédia psicológica. Você amar tanto os seus irmãos e de repente você olha eles de baixo para cima, dentro de um buraco, todo esfolado. Você trabalhou com eles, você brincava com eles. Tem gente que eu confiei segredo. Eu contei segredos meus. Comia na mesa da minha casa. De
Tem gente que já me viu de... Não, sunga não, que eu não uso. Short de banho. Sunga não. Nada contra quem usa sunga, gente. Não, tem uns irmãozinhos assim, mas eu uso sunga, não. Nada contra. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Tem gente que eu confiei meus segredos, meu coração, cara. E de repente eu tô aqui embaixo olhando para eles assim, perguntando por quê? Onde foi que as minhas mãos te decepcionaram? Talvez porque eu não tenha atendido a um interesse. Tem gente que me deleta da rede social sem pensar que está me deletando do coração. Não pode. Trabalha tantos anos, entrega tantos anos. É vida sendo entregue. Tempo é vida, você não recupera mais não. E de repente as pessoas nem conversam mais contigo. Ah, meu Deus, eu vou ficar carregando isso? Não vou não, meu amado. Eu vou calçar as sandálias da humildade. Eu vou me vestir da glória que vem do alto. Vou colocar a cabeça de Cristo em mim. Vou olhar para frente, mesmo crucificado, perdoando todo mundo, mesmo crucificado, falando para o filho: eis a sua mãe, eis aí, mãe, o seu filho. Mesmo crucificado, eu vou salvar o que está do lado, dizendo: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Sempre entregando, mesmo pessoas nos crucificando. Sempre entregando. Eu disse sempre entregando. Sempre entregando. Negaria você o que Deus está fazendo em você por causa daquilo que os outros fazem contigo? Negaria você os dons de Deus na sua vida? Deixaria você de ser excelente? Hã? Entenda algo, meu querido. A graça de Deus não é uma máquina programada para um mimo humano. Tem coisa que vai acontecer na tua vida, cara, que você vai questionar Deus: onde está a sua graça? E Deus vai te responder: bem aí. Mas onde? Eu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vamos lá, ainda que eu ande. Ah, para com isso, vamos de novo. Ainda que eu ande. Pronto, tá bom, resolvido. Moisés disse ao Senhor: se tu não fores, o resto é resto, meu amigo. Eu só quero a companhia do Pai. Pode me jogar numa prisão que eu quero a companhia do Pai. Pode me jogar no chão que eu quero a companhia do Pai. Pode falar mal de mim, mas eu quero a companhia do Pai. Jamais será sobre a sua credibilidade, mas sim sobre a oportunidade que Deus está te dando de honrar o nome dEle diante de todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Todas. Uma pessoa madura é aquela que percebe que o relacionamento dela com o Pai não depende de benefícios, mas só da presença mesmo. Só da presença mesmo. O favor de Deus não é um conto de fadas, meu povo. Como tem pregado para você aí o evangelho triunfalista. Vem para Jesus que tudo vai dar certo. Vem para Jesus que você não se enferma. E como eu explico para um pastor que sempre curou pessoas morrendo de câncer? Qual é a teologia que a gente usa? Vem para Jesus que agora sua vida vai de vento em popa. Meu Deus. Você está com Jesus no barco, o bicho pegando, nós vamos a naufrágio, e Jesus dormindo. Presença de Deus não é a ausência de aflição. Presença de Deus é a permanência da solução.
O tempo todo você tem solução para tudo. É uma sabedoria que vem do alto, e você sabe que não vem de você, não é da intelectualidade humana, mas é sabedoria de Deus para sair de situações, para sair de pessoas, para sair de dores. Esse é o nosso Deus. Eu disse que esse é o nosso Deus. O favor de Deus se manifesta assim. É debaixo de pressão, é debaixo de tensão, é debaixo de perseguição. Quanto mais o povo de Deus era perseguido e oprimido lá no Egito, mais eles cresciam. É na sova de uma massa de pão que o pão cresce de uma forma maravilhosa. Deixa a vida te sovar. Deixa a vida te espetar. Deixa a vida te dar umas pauladinhas. Tá tudo bem. Deixa a vida te esfolar. Porque pode ter certeza que Deus vai usar essa mesma vida para te favorecer, para te abençoar, para te promover. Senhor, abre uma porta para mim. Não. Mas como não, Deus? Eu sou a porta das ovelhas. A única coisa que você precisa é de mim. Aí você vai ficar feliz até quando eu fecho portas, não só quando eu abro portas. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Bom, tendo dito isso tudo, eu gostaria de compartilhar algumas lições. Primeira lição: para compreender o favor de Deus, você terá que aprender a superar a maldade e o desprezo de seus familiares. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho familiares perturbados. Deixa eu tentar esse grupo aqui. Isso aqui tá muito devagar, isso aqui, ó. Da metade para lá. Não, peraí que eu já vou aí. Vou te dar essa chance. Mas daqui para lá tá muito devagar. Vou tentar esse grupo aqui, ó. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uns familiares que é labão, viu? É labão. O negócio é complicado. Vocês não têm, não? É Deus começar a promover, é Deus começar a fazer alguma coisa, é Deus começar a te prosperar. Aí tem um pouco lá, deve estar roubando. Esse miserável está fazendo alguma coisa de errado. Não é? É brabo, cara. E por que não dizer, eu vou tentar agora com um grupo de cá, que para compreender o favor de Deus, você precisa lidar, aprender a lidar, a soltar o desprezo dos seus familiares. Grupo de cá, agora preste atenção. Às vezes, para avançar nas coisas de Deus, você precisa soltar, aprender a lidar com o desprezo dos familiares, chamado corpo de Jesus, que é família também, não é não? Mas tem cada irmãozinho. Se eu te contasse, meu Deus do céu, eu quase confundo com o diabo. Eu olho e falo assim, é diabo isso aí na minha frente. O amor de Jacó não garantiu o amor dos irmãos. O amor de Jacó não garantiu o amor dos irmãos. O amor do pai não garante o amor dos irmãos. O pai irá te amar, mas alguns dos seus irmãos irão te odiar. Essa é a verdade. E você que está me ouvindo sabe disso. E eu estou falando da graça e do favor do Senhor, que às vezes usa até essas pessoas para ir te norteando. Teve um tal de Simei, que quando Absalão fez o que fez com Davi, Simei maldito, Joabe falou assim, meu rei, pelo amor de Deus, deixa eu arrancar a cabeça desse cara e te entregar ela. Simei, o Joabão.
Benaia grudou do lado e falou assim: eu vou junto. Porque tem gente que vai te defender porque te ama. E aí caberá a você, sabe fazer o quê? Com a sua nobreza? Segurá-los. Fala: não. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa batalha é contra principados e potestades, contra ideias e estratégias do inferno contra a nossa vida. Ele só usa pessoas, e muitas vezes pessoas salvas. Não será o presente do pai que vai te proteger. A túnica pode até te enfeitar, mas é o pai que vai te proteger. A túnica te enfeita, mas o pai protege. O presente que Deus está te dando, a prosperidade que Ele está te dando, o dinheiro, pagar a conta, ter uma casa, é tudo, isso aí te enfeita na vida e declara a glória dele, mas não te protege. O que protege uma ovelha não é o tanto de lã que ela produz, mas é o pastor que está presente com ela. É por isso que você não deveria se orgulhar da lã que você produz, antes permitir que o pastor venha te tosquiar. Porque quanto mais você é tosquiado, mais você produz. José ganhou uma túnica, viu, Sandro? Colorido, bonita. Imagina a inveja de quem vê um trem desse. José ganhou uma túnica. José foi favorecido materialmente, mas desprezado emocionalmente. Não é a sua promoção que vai garantir o cuidado das pessoas com a sua emoção. Tem gente que quando você começar a ser prosperado, a prosperar em Deus, vai começar a afetar seu emocional. Você consegue aguentar como e quanto? Qual que é o seu calibre para aguentar? Você ora por bênçãos, mas não espera a perseguição? Você ora por promoção, mas não espera gente que tende a te bloquear sem motivo nenhum? Tem gente que dentro de uma empresa, para ser promovido, tem que ver o sangue do outro descer. Não consegue pegar a escada da qualificação. Ele prefere a escada da opressão. É o que ele prefere. Não pode. Lição número 2. Lição número 2. Para compreender o favor de Deus, você terá que discernir excelência de excremência. O tempo todo José entregava com excelência. Eu estou conjecturando, não está na Bíblia, mas quando ele foi vendido pelos irmãos para os ismaelitas, eu acho que até no caminho, até ele ser vendido para Potifar, ele foi obedecendo. Não teve resistência como você vê em alguns filmes, tentando fugir, tentando não sei o quê. Ele foi obedecendo. Eu acredito nisso. Aí foi entregue para Potifar. Imagina só o questionamento de um camarada que teve 2 sonhos, ou um sonho em 2. Mas Deus, eu vi quando os feixes de trigo se prostravam diante do meu. Eu sei que os meus irmãos ficaram enfurecidos, mas eu não decidi sonhar esse sonho. Tem sonho que você não decide sonhar, é Deus que te dá mesmo. Tem sonho que Deus te deu, que é tão lindo, é tão abençoador, que vai incomodar os outros. Você nem escolheu sonhar, não era nem ideia sua. Aí de repente um download do céu, bem. Aí de repente eu vi estrelas, e o sol e a lua também se prostravam. Aí incomodou até o pai. Aí Jacó falou assim: meu filho, vem cá. Falei, calma também, né? Você está querendo dizer o quê? Que eu e sua mãe também vamos se prostrar a você? E José está assim, tipo assim, não sei.
Porque se ele conhecesse o fim da história, ele falaria sim. Mas Deus não deixa você conhecer o fim para não ficar soberbo no começo. Entendeu? Meu amigo, tem muita coisa guardada na gaveta da prateleira espiritual, lá no céu, reservado para você. Vai chegar o momento certo que ele só vai fazer assim, ó. Gabriel, chega aí. Vai lá. Fala para Maria: agraciada és. Meu Deus, gente, nós estamos a uma gavetinha sendo aberta da parte de Deus. Em todo momento ele entregava com excelência. Vocês não viram comigo o texto? De que até na prisão, agora até os presos ali, ó, são governados por ele. Excelência. Você não viu na casa de Potifar que tudo que Potifar decidia fazer prosperava? Tudo. Então você vai começar a atuar, a obedecer a Deus, a servir a Deus, a louvar a Deus, só quando o cenário for favorável. Ou você vai continuar, ou você vai perseverar, mesmo que a situação seja desfavorável, sendo excelente, porque a excelência é o Espírito que vive em você. Quem é você? Quem é você na situação complicada, na situação adversa? Você é o medíocre que abandona o sonho e o propósito? Ou você é o fiel que mantém a causa? Quem é você, meu amigo? Quando as pedras começam a vir e acertar a sua testa e a sua cara, quem é você para permanecer fiel e ver o céu aberto? Eis que eu vi o céu aberto e aquele que estava sentado à destra. Meu Deus do céu! Estevão entregou com excelência, mesmo debaixo de tanta excremência. O que é excremência no significado adjetivo pejorativo? Juízes corruptos, mau caráter, parciais, que não respeitam as leis, traem a justiça e protegem bandidos, juízes, governadores ou quaisquer autoridade que por incompetência, corrupção ou interesses próprios, em vez de cumprir o propósito da nobre função que ocupam, traem, pervertem e desonram. Como se manter, como permanecer excelente diante de tanta gente excremente? Como? São irmãos de José excrementes, são governos excrementes, é o patrão excremente. Como permanecer entregando com excelência diante de tanta excremência? Como? Só entendendo e compreendendo que o favor de Deus não está em uma situação. O favor de Deus é uma pessoa que caminha contigo de dia e de noite. Favor de Deus é o formol que mantém o propósito preservado. Formol. Quando a gente pensa em desistir, o Senhor nos coloca no formal dele. Qual é o formal dele? Favor. Qualquer situação que pensa e tem como intenção fazer você desistir, entra o formal de Deus. Vamos preservar o propósito. E glória a Deus por José, porque depois veio Jacó e os irmãos, e entre os irmãos veio Judá, e de Judá viria Jesus. Ou seja, a semente da salvação da humanidade foi preservada por um comportamento excelente, que se negou a desistir diante de tanta excremência, tanto nojo, tanto esterco. Você se desqualifica para aquilo que Deus te convocou, se permitir que o seu coração seja assaltado pela maldade dos outros. O que é maior? A maldade daqueles que tendem contra a sua vida, ou o propósito daquele que te ama e te chamou? São situações que às vezes nos tiram a sanidade mental.
Você olha assim e fala assim, não pode. Você fala assim, como é que pode, gente, um negócio desse? Estou fazendo tudo certinho. Verdade ou não é, gente? Verdade ou não é? Aí de repente uma traição. Isso aqui, um negócio aí complicado. E às vezes também, até a gente também faz o que não devia fazer, né? Porque não são só os outros, né, meus amadinhos? Às vezes é a gente também que dá os pés pelas mãos, perde a mão, não é prudente. Aí a gente fica o quê? Como? Fica uma insanidade mental incrível, não é verdade? Só que o favor de Deus é o remédio até para a sua insanidade mental. O favor de Deus te preserva até mesmo quando você age com tolice, sem paciência. Ele vai te preservando. Vai te preservando. Aprenda a avançar. Aprenda a lidar com o desprezo dos seus familiares para chegar na posição de governo. 2, continue entregando com excelência, mesmo diante de tanta excremência. Não é o comportamento dos outros, é o seu diante de Deus. O que os outros fazem não pode mudar quem você é. 3. O favor de Deus te ensina que a ação não tem nada a ver com situação. Mas isso aqui me aconteceu, e daí? Mas a minha situação é essa, e daí? É por isso que eu estou agindo assim. Não. A sua ação não tem como mentor a situação. A sua ação é mentoreada pelo Senhor da sua vida. Você não faz Senhor da sua vida a sua situação. Senhor da sua vida é aquele que muda a sua situação. Mas a sua ação não muda por causa da situação. Um padeiro e um copeiro tiveram sonhos lá na prisão. Então José, quem sabe todo revoltado, amargurado, desanimado, quem sabe? Se fosse essa, não é essa a história, porque hoje a gente lê tudo, né? É o que eu disse para vocês, hoje a gente lê tudo. Mas quem sabe se fosse essa a história escrita ali, ó. Você quer saber de uma coisa? O copeiro, o padeiro, nós estamos tudo lascados aqui. Eu vou interpretar sonho é nada. Por que eu vou interpretar sonho? Para quê? O sonho que eu tive não aconteceu. Se eu não tive resposta para o meu, por que eu vou dar resposta para o seu? Ah, meu Deus! Tem gente que é assim. Se eu não fui ajudado, por que eu vou ajudar? Se foi difícil a minha chegada na América, por que eu vou facilitar a sua? É assim. Se eu ganhei $8 a hora lá em 1968, entendeu? Por que eu vou te pagar 10? Olha o texto, capítulo 40, de 5 a 8. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: meu Deus do céu, se eu estou numa situação dessa, eu não quero nem perguntar nada para ninguém, basta os meus problemas, eu não quero problema dos outros. É ou não é, gente? Não é assim que você fala durante a semana? O cara ainda tem empatia, Alexandre. Não pode. O cara é maluco, cara. José é doido. É por isso que tipifica Jesus mesmo. Na cruz, um monte de gente falando: ei, se tu és o Cristo, esse Jesus, esse Cristo Messias que você fala, desce da cruz aí. Mostra para nós aí seu poder. Diante de Pilatos, ele poderia ter chamado uma legião. Eu chamo uma legião aqui no estado. Uma legião, um anjinho só deu um problema lá em Israel, hein? Desceu um anjinho lá, desembanhou a espada, meu amigo, mas caiu morto, uma pancada. Imagina uma legião, Lili. Diante de Pilatos, o justo não se justifica. Fala assim, ó, tu dizes. A empatia de Jesus em não ferir ninguém, como um cordeiro calado diante dos seus tosqueadores, como uma ovelha calada, se entregou. O problema é que a gente não cala a boca. A gente quer falar, a gente quer justificar, a gente quer bater boca, a gente quer ter razão,
A gente quer ligar. Nós somos uma máquina de confusão. Nós somos uma fábrica de intriga. Não é verdade? Por quê? Porque a alma não está resolvida. Se a alma tivesse resolvida, certa de quem é, em sua identidade e na convocação de Deus, ou seja, propósito, não bateria tanta boca. Olha aqui José. Do desprezo dos irmãos à venda dos primos, da frequência na casa de Potifar à difamação, prisioneiro, e agora mesmo assim fiel aos dons, ao exercício. Tem gente que dá uma frustradinha na igreja e sai, dá uma frustradinha no casamento e tenta arrumar outra mulher. Rapaz, se você não consegue ser fiel à sua mulher, você vai ser fiel a Deus. Você não é fiel ao teu marido, você não é fiel a nenhuma aliança, campeão. Você vai ser fiel a quem? Não pode, gente. Está errado. Aqui não tem ninguém assim. É porque eu estou pregando, tem que falar. Entendeu? Cara, você não consegue ser fiel ao teu pastor, cara. Não consegue. Vai ser fiel a Deus. Sabe por que você fala que você é fiel a Deus? Porque você não vê. Porque Ele não está todo dia aqui te cobrando. Você sabe por que você não dá o dízimo, mas paga o imposto? Porque aqui você não pagar o imposto, você vai preso. Mas você sabe que se não pagar o dízimo, Deus não vai te prender. Aí você burla Deus, mas não burla o tio Patinhas, o tio Sam. Entendeu? Então a gente sempre coloca na conta de Deus, cara, as coisas. Porque é difícil confrontar a gente. Então eu falo que é Deus. É difícil confrontar meu irmão. Aí eu falo que é Deus. Quando eu faço alguma coisa de errado, eu falo assim: mas foi a vontade permissiva de Deus. Que vontade permissiva? E porventura existe vontade permissiva? Meu amigo, não é porque a gente tem ouvido isso a vida toda. Não é porque a gente tem ouvido isso a vida toda que faz disso verdade. Vontade permissiva e vontade plena. Ô Celinho, se eu te perguntar alguma coisa sobre a sua vontade, você vai falar para mim a sua vontade. Você não vai falar assim: não, isso aqui eu posso até permitir, mas é a sua vontade. Uma criança vai colocar o dedo na tomada. Qual é a vontade do pai? Qual é? Que não coloque. E ele até tenta impedir algumas vezes: não faça, não faça. Se porventura o pai abrir mão só para que a criança tenha uma lição, não foi a vontade permissiva, foi a exaltação da vontade do outro, respeitada pelo pai. Entendeu o que eu estou falando? Porque senão a gente vai ficar passando a mão na nossa cabeça o tempo todo falando em vontade permissiva. Não, porque eu fiz aquilo lá, mas Deus permitiu para me ensinar. Não, meu filho, a vontade de Deus são 66 livros da Bíblia que você não leu e por isso fez o que fez. Qual é a vontade de Deus? Que você renove o entendimento para viver o que é bom, perfeito e agradável. Não tem meia vontade, não tem vontade parcial, tem a vontade de Deus. Vontade de Deus é que todos se salvem, não é isso que está na palavra? Pergunta: todos vão se salvar? Então Deus permitiu que elas se perdessem. Tem assunto que é tão simples, Sandrinho. Entrega essa teologia. É tão simples. Sabe o que José fez? Ele se preocupou, manteve a empatia mesmo diante de tanta injustiça. Ele se preocupou. Conta para mim o sonho. Por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. Camarada machucado pela vida, ferido pelas circunstâncias, lastimado pela família, socialmente abatido. José foi jogado no buraco, foi jogado na casa de Potifar, mas não deixou de trabalhar. Tem gente que qualquer coisinha que acontece deixa de trabalhar, abandona. Como eu disse anteriormente, Jesus na cruz foi perdoando. Olha a situação não bloqueou a ação continuou. Lá na cruz ele continuou perdoando. Lá na cruz ele continuou abençoando. Lá na cruz ele deu um passaporte para um bandido. Lá na cruz ele deu um visto.
Nem pediu para ver os documentos. Esse é o favor de Deus. O favor de Deus não foi o visto que ele deu para o bandido. O favor de Deus para aquele bandido é ter a sorte do Senhor estar do lado sendo crucificado. A sorte dele. Quantos outros eram crucificados e Jesus não estava lá? Presença de Deus, mesmo no momento desfavorável, qualifica outras pessoas. Você é essa presença de Deus, gente. Você não pode desanimar. Você carrega a graça de Deus, você carrega a bondade de Deus. Não negocie a sua identidade por causa da situação. Continue produzindo e entregando o que Deus tem te dado. Última lição. Última. E essa aqui, meu amado, eu já faço ela já convocando você para o altar. Aqui para esse altar. Porque hoje Deus vai te curar. Tem gente aqui que precisa ser curada de traumas de familiares. Familiares de sangue e familiares de igreja. Alguns dos meus irmãos já te frustraram. Eu já frustrei um monte de gente. Um monte de gente já me frustrou. Hoje o Senhor vai te curar, sabe de quê? De trauminha de sistema de igreja. Mas eu não quero mais fazer parte de sistema nenhum, então morra. Porque tudo é sistema, meu amigo. Sistema solar, planeta Terra rodando, sistema digestivo, sistema de tudo. Tudo é sistema. Sistema é geral. Sistema é esse. Hoje Deus vai curar você. Hoje o Senhor vai te ensinar que não é sobre aquilo que te acontece, mas é sobre o sonho que Ele te deu. É sobre o propósito de Deus na sua vida. Hoje o Senhor vai te instruir que a excremência dos outros não muda a sua excelência. Você vai continuar trabalhando com excelência. Hoje o Senhor vai te ensinar que não é a derrota da sua vida que você tem vivido que vai mudar o seu método de entrega, a sua excelência e a sua fidelidade nos dons que Deus te deu. Você vai continuar ativo, mesmo diante de tanta maldade. E número 4, para governar na vida, nos negócios, na família, você precisa aprender a esquecer. Esquecer. Gênesis 41, 39, 44 diz assim: então Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, e é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como você, ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O Faraó acrescentou, vai ser acrescentado a você, favor e mais favor, e mais favor, e mais favor, e mais favor. Quando você aprende a esquecer da maldade que te fizeram, quando você aprende a esquecer daquilo que familiares te causaram, quando você aprende a esquecer aquele sócio que te roubou, quando você aprende a esquecer algumas coisas, só vai acrescentando e acrescentando. E acrescentou Faraó: eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel do dedo, e seu anel como selo real, e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino, e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na sua carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se, ajoelhem-se, ajoelhem-se. Assim o Faraó colocou José no comando de todo o Egito. Ele disse: eu sou o Faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Meu Deus, se você aprender a esquecer, Deus vai te colocar para governar. Esqueça quem te feriu, esqueça quem te traiu, esqueça o passado. Ele não te move mais, é apenas uma referência. Meu amigo, não glorifique o passado quando na verdade o presente já te inseriu. Você não tem mais que experimentar o abandono lá de trás. Experimente a companhia do agora. O Senhor está te abraçando, essa igreja está te abraçando. Aqueles que te abandonaram já foram. Eis que faço nova todas as coisas. Pode você ver, eu abro um caminho no meio do ermo, faço brotar água da pedra. Eu sou o Deus da sua história,
da sua provisão. Eu é que cuido de você. Não desvie